Os primeiros contatos dos europeus com Maranhão e a pré-colonização de 1500 a 1612. Eu quero aqui nesse momento destacar aqui o período pré-colonial do Maranhão, de 1500, reforço, a 1612. Por que é importante reforçar? Porque a gente tem o período pré-colonial da história do Brasil, que vai aí de 1500 a 1532. Então, o que é o período de pré-colonização do Maranhão? É o período que o Maranhão não é colonizado. É o período que o Maranhão não é colonizado. Então, o que a gente vai ter? De 1500 a 1612, nós vamos ter algumas investidas no litoral maranhense, na costa do Maranhão. Daí, nós podemos começar falando aqui do seguinte questionamento. Quem foram os primeiros a formarem o Maranhão, a chegarem ao Maranhão? Quem foi de fato que primeiro chegou no Maranhão? Ou quais os países que estiveram no Maranhão e que fizeram parte do processo de formação do Maranhão? A historiografia maranhense, ela deduz, na verdade há uma discussão, e deduz-se que, através de estudos, que nós vamos ter aí 4 países que foram responsáveis pelas investidas no Maranhão. Nós vamos ter aí os espanhóis, os portugueses, os franceses e os holandeses. Mas desses 4 países que eu mencionei, quem teria colonizado o Maranhão? Quem começou o processo de colonização do Maranhão? Nós vamos ter aí os franceses, que na verdade vão fundar aí a cidade de São Luís, e a partir de 1615 nós vamos ter de fato o início da colonização do Maranhão, ok? Então o primeiro ponto que nós devemos destacar é que desde o século XV os europeus eles já circundavam o norte do Maranhão, pela sua posição bastante privilegiada em relação à rota africana e os portos europeus. É possível que a conquista do Maranhão esteja relacionado com um projeto ambicioso de conquistar metais preciosos da América, notadamente a prata do Peru. Então é justamente nesse contexto, nesse cenário, nesta atmosfera, que nós vamos ter aí navegantes espanhóis que vão estar circundando a costa norte e nordeste do Maranhão, cabendo então a Vicente Pinzón inaugurar o feito. Então nós vamos ter os espanhóis, através da figura de Vicente Pinzón, que vai dar os primeiros passos, as primeiras investidas na costa do Maranhão. Mas vem aquele questionamento, os espanhóis tinham interesse de colonizar as terras maranhenses? Não. Os espanhóis não tinham interesse de colonizar as terras maranhenses. Os espanhóis, eles só tinham apenas interesse, na verdade, de se apropriar, de encontrar ouro e prata, porque vivia-se o cenário, na verdade, do mercantilismo, do acúmulo de metais preciosos. Aquela prática que você sabe que quanto mais ouro e prata uma nação ela acumula, mais poderosa ela se destaca. Então, a preocupação do Maranhão, da Espanha, na verdade, em relação a percorrer a costa maranhense era somente isso e nada mais. Então, a presença dos espanhóis no litoral brasileiro não se consubstanciou em conquista. Estavam apenas preocupados em acumular metais preciosos. Só que coube aos portugueses e franceses se aventurarem em solo maranhense e possibilitaram daí disputas entre eles, sendo o Maranhão passou a ser uma região ali de litígio, de disputa entre esses portugueses e esses, na verdade, franceses. Então, os portugueses e os franceses eles passam a ter esse litígio. Em 1531, o navegador português Diogo Leite, ele reconhece a costa norte do Maranhão numa missão delegada por Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza que deu início lá à colonização do Brasil. Então, naufragou então no foz do rio Gurupi, no lugar denominado Abra de Diogo Leite. Olha aí, Abra de Diogo Leite. Em 1534, o Brasil passa a ser dividido em capitanias
hereditárias, cabendo ao futuro Estado do Maranhão uma parte substancial das terras entre o norte e o nordeste, uma extensão que equivalia de 265 léguas em relação à linha de Tordesilhas, que na verdade era uma demarcação imaginária entre Portugal e a Espanha. A primeira capitania, cujos limites iam da Baía da Traição, na Paraíba, à foz do rio Mossoró, no Rio Grande do Norte, ela chega a ser doada ao historiador João de Barros. A segunda capitania, que se estende-se de Mossoró ao Camusim, no Ceará, é doada a Antônio Cardoso de Barros. E a terceira capitania, que vai de Camusim até os Mangues Verdes, no Maranhão, ela é doada a Fernão Álvares de Andrade. E a quarta capitania hereditária chega a ser doada a João de Barros, situando-se entre os Mangues Verdes e o Gurupi, no Pará. A esses donatários, nós vamos ter aí uma associação com Aires da Cunha, e juntos eles preparam uma expedição com destino ao Maranhão no ano de 1535. Olha como essa informação ela é extremamente importante. Inclusive, o historiador Mário Meirelles, segundo João de Barros, citado por ele chega a fazer a seguinte declaração. Olha aí a declaração que acontece. Os feitos da qual, por eu ter uma destas capitanias, percebo que é uma declaração de João de Barros, segundo o historiador Mário Meirelles. Os feitos da qual, por eu ter uma destas capitanias, me tem custado muita substância de fazenda, por razão de uma armada que, em parceria com Aires da Cunha e Fernão Álvares de Andrade, todos fizemos para aquelas partes no ano de 1535, a qual armada foi de 900 homens, ou seja, 900 homens na armada, no navio de guerra, e 113 cavalos, coisa que, para tão longe, nunca saiu deste reino, da qual era capitão-mor o mesmo Aires da Cunha. E por isso o princípio da milícia desta terra, ainda que seja o último dos nossos trabalhos, na memória eu tenho vivo, porque morto me deixou o grande custo desta armada sem fruto algum. Então o que a gente pode observar? Que dentro desse texto do Mário Meirelles, nós vamos ver aí que o processo que vai se dar de dominar as capitanias hereditárias do Maranhão está associado a um grande Cunha, Fernão Álvares, que vão estar se associando para se apropriarem do Maranhão. No entanto, acaba não dando certo. Como se pode observar, então, a expedição ela chegou a fracassar. Após, na verdade, um insucesso no Golfo Maranhense, próximo à Ilha dos Garanguejos, o Estreito do Boqueirão. Portanto, os donatários que receberam as terras do Maranhão em 1534, eles de fato não conseguiram colonizar, porque essas terras, essas capitanias, quando elas eram doadas a alguém, aquele que recebia, ele passava a ser o donatário. Então ele tinha direitos e deveres. Ele tinha o direito justamente de povoar a terra, de desenvolver a terra, de ocupar a terra. No entanto, acabou não dando efeito. Então, as primeiras expedições introduzidas com o objetivo de colonizar o Maranhão, com o objetivo de formar o Maranhão, oriunda feita pelos portugueses, não deu certo. Então, estamos vendo aí os espanhóis que dão uma investida, interessados nos metais, mas eles não têm interesse em colonizar o Maranhão, e os portugueses que tentam, mas não conseguem. Em 1554, Luís de Melo e Silva naufragou na Coroa dos Haitins, no litoral oriental, e em 1555 não obteve sucesso uma expedição de sucessores de João de Barros. Então os próprios sucessores de João de Barros tentaram novas investidas, mas não deu certo.
Já no início do século XVI, parte do Ceará por terra, parte do Ceará, sai da região do Ceará por terra, com destino ao Maranhão, a expedição de Pero Coelho, que também fracassou. Tentando alcançar o Maranhão, o padre Francisco Pinto foi vitimado pelos aborígenes. Então, várias investidas foram feitas para tentar colonizar o Maranhão. No entanto, nenhuma delas acabou surtindo efeito. Agora, por quê? Por que não deu certo? Não deu certo os portugueses ocupar o Maranhão? Simples. A falta de um projeto estratégico. Não tinha um projeto, não tinha um planejamento estratégico para conquistar o território maranhense ao longo do século XVI. E vincula-se essa perspectiva do foco de disputa ser, no primeiro momento, o comércio asiático das especiarias e as áreas auríferas da América Espanhola. Então, eles estavam muito mais preocupados em explorar os metais da Espanha e as especiarias do Oriente do que, de fato, focar num planejamento estratégico para ocupar o Maranhão. Então, nos escassos contatos com o Maranhão, os europeus exploraram de forma assistemática riquezas locais, principalmente drogas e madeira. No que tange ao contato dos europeus com os silvícolas, quase sempre a relação foi de violência. Então a relação entre europeu e índio foi de extrema violência. Os conquistadores nunca respeitaram a cultura aborígene dos habitantes da região, ok? Mas isso aí é um outro questionamento que eu vou falar em um outro momento. Então fica aí o resumo de que nós tivemos aí os espanhóis, os primeiros a fazer uma investida na costa do Maranhão. No entanto, não tinham interesse de colonizar, porque o interesse era apenas pelos metais preciosos, e os europeus que começaram a fazer investidas, inclusive doando capitanias hereditárias. No entanto, as investidas dos portugueses também não deram resultado e os portugueses não conseguiram colonizar as terras maranhenses, tá certo? Então fica aí o recado, professor Alberto Chaves, até a próxima.